Olá, estamos de volta. Vamos abordar o tema trabalho infantil. Como ele se caracteriza e alguns dados, de Fortaleza. E em seguida vamos tratar para conhecer também o programa Ponte de Encontro. Comigo no estúdio está a coordenadora de equipes de abordagem social do CREAS, Ana Cláudia de Oliveira Alves. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada, pelo convite. E a gente vai conversar agora um pouquinho sobre essa temática que é tão séria e tão recorrente não só no nosso município, mas no Brasil inteiro. É um assunto que merece a nossa atenção e merece esse espaço para que a gente possa estar tirando dúvida e também levando orientação para as pessoas, Quando a gente fala em trabalho infantil, a gente está falando a partir de qual idade, considerado esse trabalho infantil, o que é mais comum da gente ver na nossa capital, nesse quadro, nesse cenário que não é desejado, mas que infelizmente ainda existe, e que a gente precisa mesmo levar informação para as pessoas, para que isso possa cada vez mais ser reduzido e extinto, Bom, vamos lá, por partes, O trabalho infantil, ele se caracteriza, pelas aquelas atividades econômicas e ou de sobrevivência, certo? Que visem lucro ou não, que sejam remuneradas ou não, e que são exercidas por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos. Então, até antes de 14 anos, o trabalho infantil ele é totalmente proibido. Não existe nenhum amparo legal para o exercício da prática do trabalho infantil. Uhum. De 14 a 16, ele precisa obedecer a alguns critérios, certo? Para que ele não seja considerado trabalho, que não seja proibido, certo? Esse adolescente ele tem que estar matriculado e frequentando o ensino fundamental ou médio. Ele tem que ele tem que ter os seus direitos trabalhistas garantidos, tem que ser contratado por uma empresa e ter os seus direitos garantidos, receber um salário mínimo hora, e tem que estar também matriculado, ele tem que estar cursando, frequentando algum curso profissionalizante, certo? Que seja oferecido por empresas com essa destinação, Cursos, instituições que oferecem cursos profissionalizantes, formação profissional, certo? Aqui em Fortaleza, a gente tem muitas situações. O CREAS, a gente trabalha especificamente com abordagem de rua. O que é que a gente vê mais na rua? A gente vê muita situação de venda, comércio, as crianças, adolescentes, eles estão muito nas ruas vendendo coisas, vendendo água, vendendo, enfim, várias situações, A gente encontra também, infelizmente, muita situação de exploração sexual, que a exploração sexual ela é uma das piores formas de trabalho infantil. Infelizmente, a gente encontra muito ainda. E um fator assim, muito que agrava o nosso... como é que eu vou dizer? Que emperra um pouco o nosso trabalho, a questão cultural. Infelizmente, a gente ainda encontra pessoas que dizem que a criança tem que trabalhar, quanto mais cedo melhor, que ela vai ser um cidadão de bem, que trabalhar não faz mal para ninguém, pelo contrário, está livrando a criança de risco de envolvimento com drogas, de risco de envolvimento com a criminalidade, Infelizmente, a gente ainda encontra muito disso. Isso atrapalha demais, porque quando você vai sensibilizar a população, muitas vezes a gente é mal recebido, a gente é mal interpretado por essas ideias, por esses mitos que ainda existem, infelizmente. É verdade. E tendo a educação como uma maior aliada, então debater com esse choque cultural é um trabalho que precisa ser feito diariamente, como se diria antigamente, literalmente um trabalho de formiguinha, vai aos poucos para que a gente possa mudar esse cenário que é triste e que tem que ser combatido
diariamente, né? E quando a gente fala em combate, qual é hoje o trabalho que a Secretaria vem realizando, né, para recolher essas crianças das ruas, né, para tentar, igual você mesma disse, levar informação para essas pessoas, né, para que isso é errado, que existem outros meios? Como é que é feito esse trabalho? Bom, inicialmente, a gente não trabalha na perspectiva de recolher, né? A gente entende assim que o nosso trabalho ele tem que ser um trabalho de conquista, né? Os profissionais eles vão para a rua, eles fazem, eles observam inicialmente, né, o território, lembrando que também são observados, né? Que quem está ali está observando, mas também está sendo visto, né? E vão tentando a aproximação, né? À medida que você vai se aproximando, você vai em algumas situações sim, em outras não. Você consegue estabelecer um vínculo de mínimo de confiança que permite ao profissional colher algumas informações, endereço, nome, filiação, né, se tem documentação, até um contato que permite você tentar descobrir as demandas, né, daquela família ou daquela criança, adolescente que está ali. Em seguida, né, a gente, observando isso, a gente vai, dependendo do que seja a situação, a gente vai encaminhar para os órgãos competentes. Se a demanda é de habitação, né, a gente vai, encaminha, né, para setor competente. A criança ou a família, ninguém ali tem documentação, também a gente faz os devidos encaminhamentos. Certo? Tudo vai depender mesmo de qual é a cada necessidade, caso. né, daquela família. Exatamente. Então, a gente trabalha nessa perspectiva de saída daquela situação, de superação da situação de trabalho infantil e de rua, mas nessa perspectiva, né, gradativa. Óbvio, se você está ali, você chega na rua, se depara com a situação de trabalho infantil ou de situação de rua, de mendicância, né, que você vê uma criança sendo agredida, né, você vê uma criança numa situação, numa iminência... Um caso extremo, né? Isso. Aí sim, aí a gente pode realmente e deve, né, acionar o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar é quem vai tratar dessa questão de acolhimento, por exemplo. Então, são vários parceiros que trabalham junto com vocês para fazer esse trabalho, desde da conscientização, recolhimento e tomar as medidas. Isso, né? Nós, a Secretaria, nós somos 6 CREAs, né? São centros de referência especializado de assistência social. Um dos serviços dos CREAs, né, é justamente a abordagem social. A gente tem as medidas socioeducativas e tem o PAEF, né, que é um serviço de proteção e atendimento especializado às famílias e indivíduos, certo? E, assim, a gente, nesse serviço de abordagem, né, como eu falei, a gente recebe. São várias portas de entrada para o serviço. Né? A gente tem equipes nas ruas, né, nos principais cruzamentos, nas praças de maior movimentação, terminais de ônibus, certo? Ali na orla marítima também. A gente, a partir de pesquisa, de denúncias, onde existe uma incidência maior de trabalho infantil, né, a gente desloca as equipes para esses locais. Né? São educadores sociais e cada CREAS tem a sua equipe. Né? É um CREAS por regional, certo? As equipes de educadores e um técnico de referência que acompanha cada equipe, certo? Tanto essas denúncias, elas podem chegar espontaneamente, né? De repente você está ali... Alguém viu, passou... Isso. Procura o CREAS. Ela pode ir direto no CREA da sua regional e fazer a denúncia. Isso. Mas o fluxo maior mesmo, né, e que a gente orienta, é o Disque 100, né, ou os conselhos tutelares. Mas a gente também recebe denúncias, por exemplo, do Ministério Público, né, de vários órgãos, de pessoas que ligam mesmo e solicitam. Né, e os nossos educadores, eles se deslocam até o local para ver a procedência da situação ou não. Aí pronto, a partir dali eles vão ver o que é preciso fazer. O que essa família necessita e vai se dando esse trabalho. Exatamente. Bom,
É importante, né, levar essa consciência ainda maior para a população, né, no sentido de que tem vários canais de comunicação, né, teve uma redução por conta da pandemia, né, mas todo o serviço online está funcionando, então caso veja alguma coisa, saiba, não se intimide ao ligar, né, porque vocês precisam desse olhar, né, do externo para fazer um bom trabalho. Isso. Assim, uma das nossas propostas, né, que a gente tem observado muito, uma dificuldade assim de entendimento da população, sabe? A gente está precisando investir muito nisso, né? Da questão de você não comprar produtos de criança que está ali na rua vendendo, né? Você não dar esmola, né, para aquela criança que está ali, porque assim, a gente tem o entendimento, né, da questão humanitária, né? Muitas pessoas se sensibilizam pela situação que vê ali. Mas a gente tem que ter um olhar, ver um contexto maior. Mais global, né? Exatamente. Aquela criança ali, né, a gente sabe que tem crianças que já saem de casa, vão ali para a rua com uma meta. Tem que cumprir aquela meta. Você tem que voltar, digamos, no mínimo com R$50. E muitas vezes aqueles R$50 que ela tem que voltar, não é só para alimentação, não é só para subsistência, né? Muitas vezes é para alimentar o uso de droga dos adultos da casa, né? E a gente sabe assim que a criança ela não tem responsabilidade nenhuma de prover a família. Muito pelo contrário, né? A família é quem tem que garantir prover os direitos. Então, uma das nossas metas, né, a gente vai investir muito nisso daqui para frente, a questão mesmo da sensibilização da população. Isso é muito importante. A gente não consegue, é uma luta que se torna mais enfraquecida se você não conta, né, com esse olhar, com esse entendimento, né? Precisamos disso. Então fica esse reforço aí para estar acompanhando, né, o trabalho da FUNCIM, em sentido de ter esse olhar consciente de que não é só uma esmola, né? Por trás disso tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Olá, estamos de volta e comigo no estúdio o coordenador do programa Pontes e Encontro Adolescente Cidadão, Milton Augusto. Seja bem-vindo, né? Assim, são dois órgãos, né, que se complementam para garantir esse direito social, né, da criança, do adolescente, da população como um todo, né? E eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que surgiu, né, o programa e como é que ele veio ainda mais para agregar essa mudança e esse olhar, né, da nossa criança e adolescente. Boa tarde, agradecendo aqui o convite de vocês. Bom, o programa Pontes de Encontro ele surgiu da necessidade de identificar os casos de violações em crianças e adolescentes em situação de rua. Essas violações são principalmente relacionadas à mendicância, ao trabalho infantil, ao abuso sexual e à exploração sexual. Então, nós temos educadores sociais distribuídos em todas as regionais de Fortaleza, onde eles ficam nos principais pontos, né, mapeados já pelo programa, nos terminais de ônibus, nos pontos comerciais, pontos turísticos, ruas e avenidas de grande tráfego, restaurantes, onde, a partir dessa identificação, nós encaminhamos para a rede de assistência e proteção. E quais são essas redes de assistência e proteção? O CREAS, né, conforme a Cláudia já falou, o Conselho Tutelar, os CRAS e também o Ministério Público, também quando é um caso de violação muito grave. Entendi. E assim, falando do nosso cenário, né, quais são os casos mais comuns que vocês se deparam, né, com esses adolescentes e crianças nas ruas? Bom, os principais casos de violações são a mendicância e o trabalho infantil, mas a gente pode atender casos onde todas as tipificações estejam juntas. A criança ela está sendo vítima de negligência familiar, ela está em situação de mendicância, a mendicância leva para o trabalho infantil leva para o abuso sexual e também para a exploração. Então, a gente está no entorno de todas essas violações, certo? Mas, assim, os principais mesmo são a mendicância e o trabalho infantil. E a gente até estava conversando no bloco anterior, né, a importância do trabalho de vocês serem feito em parceria,
né, para que possa literalmente caminhar e a gente ter uma realidade diferente a cada tempo, né? E também deve contar com a parceria e a ajuda de outros órgãos também que entram como parceiro, né? Como é que funciona esse trabalho? Pronto, a gente trabalha numa parceria muito boa, né? A Cláudia falou que nós temos 6 CREAs na cidade de Fortaleza. Em todos os meses nós temos rodadas de estudo de caso. Nós pegamos os casos emblemáticos, são aqueles casos de violações mais graves. Nós estudamos metodologias de abordagem, né, que vai desde a abordagem de rua, da identificação desses casos, as visitas domiciliares e os encaminhamentos dos relatórios para o Conselho Tutelar. Certo? Por quê? Porque pode haver uma sobreposição também de ações, para a gente evitar o desgaste também das equipes, né, nesse sentido. O que estava acontecendo antes era que a gente abordava e depois a equipe do CREAS abordava também. Então, isso já não acontece mais. Por quê? Porque a gente se planeja, a gente já tem todo esse mapeamento, a gente já conhece todas as famílias e já faz todas as ações em conjunto. É um trabalho unificado. É um trabalho unificado e que está dando certo, porque está dando fluxo, né, a todas as situações. E você consegue atender em maior escala também, né, justamente por ter feito esse trabalho unificado. E como é que é feito esse atendimento, né, falando da família, que migram, como é que funciona esse atendimento das famílias? Pronto, a gente atende as famílias de todas as regiões da cidade, mas assim, elas não são abordadas no seu território de origem, porque elas migram, né, do seu território, da sua regional e vão para outras regionais. Por exemplo, as pessoas que moram no Grande Bom Jardim, a gente tem uma grande incidência de pessoas que a gente atende naquela região. Elas vão ficar em situação de mendicância e de trabalho infantil na Regional 2, que é a área mais nobre da cidade, onde existem os shoppings, né, as lojas, o grande fluxo de trabalhadores também. E assim, quando a gente atende uma pessoa, a gente atende a família toda. Porque o ponto de encontro, ele empodera as pessoas, ele traz de volta, ele resgata a cidadania daquela pessoa que ela tinha perdido. Às vezes a gente vai atender uma pessoa, a gente está com uma criança ou com um adolescente num atendimento, né? E a gente descobre que aquela criança, aquele adolescente, ele não tem uma certidão de nascimento. Nunca teve, nunca foi registrado. Se ela não tem uma certidão de nascimento, ela não tem acesso ao sistema de garantia de direitos. Ela nunca foi a uma escola, a família não está recebendo um Bolsa Família. Não foi numa saúde, né? Isso. E então, quando a gente vai fazer uma visita domiciliar, a gente descobre outras violações que aí o CREAS, né, como executor desse serviço, ele vai poder agir de uma melhor forma. A gente descobre que a mãe está desempregada. A mãe também, às vezes, não tem um registro. A criança, para tirar, a mãe precisa tirar. Então, através desse empoderamento, a gente vai abrindo os caminhos. Vai tirar a certidão de nascimento junto com outros parceiros. A gente tem um comitê de subregistro na FUNCI, né, que faz esse trabalho muito bem. E a gente vai abrindo as portas. Vai na escola, matricula a pessoa, faz o acompanhamento, vai no CRAS também para atualizar o cadastro único. Então, a gente vai abrindo o caminho daquela família para empoderá-la. Então, às vezes, falta informação. A pessoa não sabe como chegar ao sistema. Então, vai para a rua por desconhecimento. Mas também a gente tem os casos das pessoas que vão pela má-fé. Né? A gente atende pessoas que realmente estão lá na situação de mendicância todo dia, recebe o auxílio emergencial, recebe o Bolsa Família. Aí você pergunta o que é que a gente pode fazer? A gente encaminha para o Ministério Público, né? Que o Ministério Público tem o poder, né, de fazer uma atuação com aquela família. Com certeza, essa questão da consciência, ela é muito importante, né? E o que eu achei interessante no trabalho, essa questão do protagonismo, é que não é só explicar como é feito, né? É todo um acompanhamento para que seja garantido, no caso, que saia a certidão, que seja matriculada, esse olhar também depois de ser informado, né? Pronto, e assim, os dois serviços, né, eles contam com equipes de educadores e de técnicos, né? A gente tem assistentes sociais, a gente tem psicólogos, a gente tem pedagogos, né, Milton, que é justamente para ter esse olhar mais geral, né? Porque a gente sabe que às vezes você vai para uma visita, de repente o educador social ele pode estar com foco em uma situação e não conseguir visualizar outras necessidades, outras demandas que tem ali no momento. Entendi. Né? E que o assistente social, pela prática, ele consegue ter esse olhar. Então, vamos dar uma olhadinha no VT para a gente conhecer esse espaço. A Prefeitura de Fortaleza entregou à população a nova Casa da Infância e da Adolescência. O equipamento fica no bairro Monte Castelo e foi completamente requalificado. O espaço conta agora com 7 salas de atendimento humanizado, auditório,
refeitório e brinquedoteca. A estrutura garante mais segurança no acolhimento de crianças e familiares. Aqui vai ser um grande centro de referência, aqui vai funcionar um conselho tutelar, aqui também será a sede dos plantões dos conselhos tutelares, será um espaço administrativo para a gestão de todos os conselhos, mas o que é mais importante é que a gente está ampliando 2 atendimentos que são extremamente necessários para essa primeira infância, principalmente para a infância em geral, que vive em situação de vulnerabilidade, que vive em situação de risco ou que já foi objeto de algum ato de assédio ou abuso. As pessoas podem denunciar no Disque 100, que podem vir através dos conselhos tutelares, e nós temos atendimento em loco. Se você ligar o Disque 100, a nossa equipe vai até o local, funciona 24 horas por dia nesses atendimentos através do plantão do Conselho Tutelar, e a nossa assistência começa daí, com essa ponte feita através da sociedade. Ela vem para cá, ela faz o primeiro atendimento e depois nós temos atendimentos posteriores, nós temos consultórios. Aqui nós construímos 7 consultórios para a psicologia do Rede Aquarela para fazer esse acompanhamento. E a nossa nova iniciativa agora é formar essa parceria com as universidades para dar oficina para essas mães e empoderá-las através de um novo emprego, de uma nova oportunidade depois desse trauma sofrido pelo seu filho. Este ano, a capital vai contar com uma casa de acolhimento para atender crianças de 0 a 6 anos de idade. Nós estávamos precisando abrir mais um acolhimento e nós recebemos uma casa do Jimmy Cuida, que é uma fundação aqui que trabalha muito fortemente com prevenção a brincadeiras perigosas, e essa casa foi doada e nós iremos fazer um acolhimento de primeira infância para dar um atendimento também bem especializado, visto que essa fase é a fase mais importante da vida da criança, é a fase que a criança mais se desenvolve e que precisa de mais apoio. É muito bom ver que tem um espaço voltado para atender esse público, né? E que a população também pode ser uma grande colaboradora, né? Denunciando e fazendo parte desse cenário de mudança, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o nosso bate-papo de hoje é direito, é criança e adolescente. Bom, a gente estava vendo, né, no vídeo anterior esse espaço que já está funcionando, né? E eu queria saber como é que tem sido a aceitação da população em relação à abordagem, né? Porque é um trabalho, igual a gente falou desde o início, que precisa ser feito em parceria, mas que começa com essa ponte, né? Começa com a população. Érica, a gente tem uma campanha chamada Não Dê Esmolas, Lugar de Criança é na Escola, onde a gente vai fazer um trabalho de sensibilização em todos os pontos comerciais da cidade, né? Conforme a gente já citou, supermercados, lojas, shopping centers. A gente tem alguma dificuldade com a população, com a sociedade civil. Ela ainda não entende que o dar esmola ela prejudica aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente que está em situação de risco. Porque normalmente as pessoas que vão pedir esmola, elas passam um dia, né? Então a criança ela já sai da escola, ela não frequenta a escola, ela já está correndo risco. E a população não consegue entender que muitas vezes essa esmola que ela dá, ela não beneficia aquela criança. Porque uma pessoa adulta não vai pedir esmola sozinha porque ela não se sensibiliza. Então ela se utiliza do filho, ela se utiliza do vizinho, às vezes até de crianças que não são delas. Certo? E aquele produto não vai beneficiar de forma alguma, porque aquele adulto, algumas vezes ele está devendo alguma coisa na comunidade, né? E aquele produto é trocado. Então as pessoas ainda não conseguem ainda se sensibilizar nesse sentido. A gente tem tido grandes vitórias, né? E pontos de mendicância já foram diminuídos, não existem mais também em alguns supermercados. Mas, porém, a insistência continua justamente onde a população continua, né, beneficiando essas pessoas adultas. Porque enquanto tiver alguém fornecendo essa esmola, vai ter criança ali pedindo, né? Isso, e assim, só complementando aqui a fala do Milton, esse nome Ponte de Encontro, né, quando esse programa foi concebido, não foi à toa, né? É um nome que ele é bem sugestivo mesmo de ser o canal, né, de ser uma ponte, né, para essa superação, né, dessas situações, né?
E assim, a gente tem várias ações conjuntas, né? Ponte de Encontro e CRES da Secretaria. A gente promove oficinas nas escolas, né? Deu uma parada agora, né? Devido a essa situação da pandemia. Mas a gente tem muitas ações dentro das escolas da rede municipal. Né? A gente faz palestras, não só em instituições públicas, mas também, né? Instituições, ONGs, dentro das comunidades. A gente participa muito juntos, né, Milton, de ações de campanha, né, a secretaria, a gente participa da campanha nacional, né, de prevenção e erradicação do trabalho infantil, que esse ano é Covid-19, e agora mais do que nunca precisamos proteger nossas crianças e adolescentes, né, do trabalho infantil. E várias ações a gente faz junto mesmo. Tanto de abordagens conjuntas, visitas domiciliares conjuntas, que como a gente tinha falado no bloco anterior, a gente consegue otimizar o serviço, evitar a perda de tempo, né, evitar o desgaste das equipes, evitar o desgaste dessa relação profissional e né, usuário, pessoa atendida. Né, tem sido muito bom. Importante também a gente salientar as articulações que a gente faz, né? A gente também envolve não só a rede de assistência, a gente está envolvendo a rede de educação, segurança pública, a saúde. Nesta semana mesmo a gente está tendo uma rodada de articulações, né, com todos esses serviços, que a gente também tem que envolver, né, e também de participar também das ações dessas redes. Com certeza. E é o que a gente falou e bateu muito na tecla, que não é só uma esmola, né? Existe toda uma rede que está por trás, e da mesma forma que essa ponte de encontro vai ligar todos os setores responsáveis para levar auxílio para essa criança, para esse adolescente, para essa pessoa também que precisa de um direito garantido, né? Bom, eu quero agradecer a participação de vocês, né? Eu fico muito feliz de saber que a gente tem um programa como esse, que tem crianças sendo beneficiadas, adolescentes, e que com certeza esse trabalho aí com o tempo e a população tendo consciência do seu papel, o quanto é fundamental nesse processo, a gente vai conseguir reverter esse quadro e permitir que nossas crianças estejam na escola, que é o local onde elas realmente devem estar. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Érica. Nós que agradecemos, é um espaço importantíssimo para a gente estar conversando sobre isso. E a gente vai conversar mais e assim esperamos que tenhamos mais boas notícias para trazer, né, e cada vez mais esses números menores, né? Isso que a gente espera. Com certeza. Bom, obrigada pela sua participação e continue aqui na programação da TV Terra do Sol.